Olá, pessoal! Venho aqui mais uma vez, explicar para vocês um pouquinho sobre a atividade do sétimo ano e o assunto de hoje é o Japão na Idade Média. Estamos aí na aula nona, Então, para a gente entender um pouquinho sobre o Japão lá na Idade Média, vamos para algumas curiosidades sobre a bandeira do Japão? Você já reparou que no centro da bandeira do Japão tem apenas um círculo vermelho desenhado? O círculo no centro da bandeira representa o Sol, que na cultura japonesa é um elemento que tem grande importância. A bandeira japonesa ela fez sua primeira aparição no ano de 701 na publicação Shokunijo, um texto sobre a história japonesa e que descreve seu uso pelo imperador Momu. Também foi usada pelo Shogun Tokugawa no século 17, mas foi a partir de 1868, durante a Era Meiji, que a bandeira passou a ser usada com mais frequência como representação do país. Eu acredito que essa seja a bandeira mais fácil de se desenhar. Pois bem, quanto à ocupação do território japonês, nós sabemos que o Japão é um arquipélago, Então, ele é formado por 4 grandes ilhas e muitas outras menores. Ele começou a ser habitado por povos nômades em torno de 35 mil anos antes de Cristo. Por volta de 4 mil antes de Cristo, deu início aí o processo de sedentarização através da agricultura. Por volta do século 3 a.C., povos vindos do continente trouxeram novas técnicas como o uso de metais. Então, aqui a gente observa, está bem nítido aqui o Japão como um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas, ilhas grandes, ilhas pequenas, outras quase a gente não percebe, mas fazem parte aí do Japão. Quanto à formação dos reinados japoneses, nós vamos observar que entre os produtos agrícolas que conhecemos, o arroz teve um papel muito importante na vida dos japoneses. Ele foi trazido da China na era Yayoi e estimulou a sedentarização dos japoneses. O cultivo desse alimento fez com que as comunidades organizassem melhor o trabalho no campo para dar conta do plantio e da colheita, levando à formação de pequenos reinos dominados por famílias poderosas. No século III, os reinos japoneses se uniram em um governo único. Esse período ficou conhecido como Yamato. No século V, o reinado dos Yamato atingiu seu maior desenvolvimento, e assim grandes famílias eram ligadas ao rei e governavam as províncias. A formação do Império Japonês, aqui nós vamos estar dividido em períodos, o período Asuka, o período Nara, o período Eimon e o período Kamakura. Então, depois eu quero que vocês analisem detalhadamente esses quadros, tá? Esse organograma, para vocês entenderem um pouquinho mais. As famílias mais poderosas, elas começaram a disputar o governo, até que o samurai, que era o líder guerreiro Taira Masakado, em 939 ele conquistou 9 províncias e se proclamou o novo imperador do Japão. Entre os séculos 11 e 12, o território japonês foi tomado por várias guerras internas, que se encerraram em 1185, quando a família Minamoto assumiu o poder e iniciou o shogunato, que se estendeu no Japão até 1868. Heian-kyo, capital do Japão, no ano 1000, ali tinha um imperador que vivia rodeado de famílias senhoriais, lideradas pela família Fujiwara. Viviam em meio a banquetes, apresentações musicais, poesia e muitas danças e mímicas. Muitas dessas famílias tinham se mudado para Heian-kyo para desfrutar do estilo de vida da corte japonesa. Mas enquanto na capital do Japão a nobreza desfrutava os prazeres da corte, no interior a maioria da população sobrevivia com muita dificuldade. Sobre os ombros dos camponeses pesavam 3 tipos de impostos. Uma quantidade de arroz proporcional à área cultivada por cada grupo, um imposto pessoal pago em espécie, que era seda ou artesanato local, e alguns dias de trabalho gratuito nas grandes propriedades dos senhores locais. A vida dos pequenos proprietários também era muito difícil. Sobrecarregados por impostos abusivos, muitos deles acabavam tendo de entregar suas terras aos grandes senhores.
Já o shogunato foi um período marcado pela dominação dos líderes guerreiros, né, os shoguns, e dos grandes senhores de terra. No shogunato, o imperador tinha pouco poder. O governo, de fato, passou a ser exercido por generais chamados shoguns. A sociedade japonesa tornou-se militar e guerreira. Havia diferentes grupos sociais, como os daimyos, que eram grandes senhores de terras, os lavradores, os artesãos e também os mercadores. No entanto, os grupos de maior prestígio eram os líderes militares e também os samurais. Shogun, em japonês, significa comandante do exército, foi um título criado no século VIII e atribuído aos comandantes que combatiam povos invasores. Falando um pouquinho sobre os samurais, eles eram guerreiros que serviam a um grande proprietário de terras, que era o daimyo, e entre suas características estão a coragem, a determinação, o autocontrole, o desapego de bens materiais e também fidelidade. Eles haviam se destacado durante os conflitos que deram origem ao shogunato, e com o tempo os guerreiros samurais eles formaram um estilo de vida próprio. O treinamento dos samurais podia começar cedo, quando eles ainda eram crianças. Eles valorizavam a memória de seus antepassados e a capacidade de ler e escrever. Muitos deles eram pintores, escultores ou até mesmo poetas. Eles carregavam consigo uma armadura, um par de espadas na cintura, arco e flecha, além de bastões e lanças. Mas feudalismo no Japão? Será se tinha? Então, o termo feudalismo se originou na Europa durante a Idade Média, foi usado por historiadores e demais estudiosos para explicar um conjunto de relações econômicas, políticas e sociais que estão ligadas à propriedade da terra, cedida pelo proprietário de terras a um servo em troca de serviços mútuos. Então, o termo assim acabou se estendendo para explicar não apenas a história da Europa, mas também a de outros povos que tinham sistemas semelhantes, mesmo que em períodos e lugares diferentes, como é o caso do Japão. Fazendo uma comparação da Europa e o Japão durante a Idade Média, é possível a gente perceber diferenças e semelhanças entre a organização social do Japão e também da Europa, né, no período medieval. No Japão medieval, o comércio era intenso e próspero, enquanto na Europa, o comércio quase inexistente, o sistema de trocas de produtos entre os feudos era comum. As cidades japonesas eram planejadas e cortadas por amplas vias em forma de cruz. Na Europa, boa parte das cidades haviam sido abandonadas. No Japão, a nobreza vivia nas cidades e desfrutava de riqueza e luxo, onde a gente ia ver aí que a grande maioria da população era formada por camponeses que sobreviviam ali com grandes dificuldades. Na Europa medieval, os senhores feudais, eles viviam uma vida abundante, né, e luxuosa em seus castelos, enquanto exploravam o trabalho dos camponeses. Então, aqui a gente vê uma semelhança, né? E aqui a gente vê também que os camponeses também eram a maioria da população. No Japão, os samurais faziam juramento de fidelidade aos grandes senhores de terras, e eles eram movidos pelo desejo de fortalecer seu senhor e honrar seus antepassados. Os nobres também juravam fidelidade a um senhor feudal em troca de favores, né, que eram terras ou cargos. Então, aqui a gente vai ver essa semelhança. No Japão, em contato com os escritos religiosos chineses, o Japão adotou o budismo como religião oficial. Já na Europa, tinha o catolicismo como a sua religião oficial. Então, aí a gente já vai estar vendo uma diferença. Agora, vamos para a atividade. A primeira questão está falando sobre o shogunato, que foi um período da história do Japão em que os guerreiros tiveram grande destaque na vida social e política. Então, vocês vão justificar essa afirmação utilizando informações do texto, está logo acima. A segunda questão vem falando que a cultura do arroz foi introduzida no Japão por viajantes chineses e coreanos. Qual a importância do cultivo do arroz na história japonesa? Aqui eu coloquei um link, disponibilizei esse link para vocês, e é um trecho do filme Os 47 Ronins, e vocês vão assistir ao vídeo e responder as questões. Letra A. Os samurais eram guerreiros muito bem treinados.
Qual era a função dos samurais na sociedade japonesa? Letra B. Como se estabelecia a relação entre o senhor, que eram os daimyos, e os samurais? Quarta questão. No ano 1000, a cidade de Heian-kyo, onde viviam os nobres e as famílias senhoriais, era a capital do Japão. Hoje nós sabemos que a capital do Japão é Tóquio, né? No campo estava concentrada grande parte da população, que era formada em sua maioria pelos camponeses. Então, vocês vão fazer uma comparação entre o estilo de vida dos nobres e dos camponeses. Como os nobres viviam e como os camponeses viviam. A quinta e última questão, vocês vão apontar as diferenças e semelhanças entre o Japão e a Europa durante a Idade Média. É o que eu expliquei para vocês naquele último quadro, ok? Espero ter ajudado, façam uma boa atividade e até a próxima.